Vamos lá então, pessoal, para mais uma revisão bem rapidinha aqui de fisiologia e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as definições de filtração, reabsorção, secreção e excreção renal. Nós já sabemos que o nosso sistema renal ele é responsável por regular o balanço eletrolítico do nosso organismo, bem como também regular a eliminação de uma série de metabólitos, como por exemplo drogas que foram metabolizadas pelo fígado e precisam ser excretadas. Tá? Então o sistema renal ele participa grandiosamente nesse processo. E existem algumas condições, algumas fases que vão acontecer aí ao longo da transferência de um componente que está no sangue para a urina. A primeira coisa que a gente denota aqui é a filtração. O que é a filtração? A filtração é o processo de transferência de solutos que estão presentes no sangue para a urina. Porém, ele vai acontecer apenas aqui nos capilares glomerulares que estão inseridos na cápsula de Bowman. Então, a filtração é a primeira passagem dos solutos para a urina. Qualquer coisa que aconteça posteriormente com esse soluto que passa aqui agora para a arteríola eferente e vá para a urina, qualquer condição posterior a essa aqui, né, do glomérulo, nós iremos chamar de secreção. Então, por exemplo, eu tenho uma substância que passou aqui pela arteríola eferente, não aconteceu nada, foi aqui para a arteríola eferente e aqui já em outro segmento do néfron, ele voltou para a urina, ou ele passou para a urina. Se ele passou para a urina nesse outro segmento fora aqui do glomérulo, então nós temos a secreção. Tá? Pode acontecer também de que um soluto que passou aqui pela arteríola eferente, veio nos capilares glomerulares, foi filtrado aqui para a urina na cápsula de Bowman. Porém, ele retornou novamente para os capilares peritubulares, ou seja, que são em torno aqui dos túbulos renais, ou os capilares que estão em torno dos ductos, né? Se ele retornou aqui para esses capilares, nós chamamos de reabsorção, ou seja, ele estava no sangue, passou para a urina e retornou para o sangue novamente, ou seja, ele foi reabsorvido, tá bom? E existe a condição aonde um determinado soluto ele pode ser filtrado ou pode ser secretado, e posteriormente ele não vai mais retornar para a circulação. Ele vai sair na urina, vai ter excreção urinária. Se porventura esse soluto passou para a excreção urinária, ou seja, ele não foi reabsorvido, então nós temos a etapa de excreção. Excreção é quando o soluto está presente aqui na urina e ele vai parar lá na bexiga, ou seja, ele não vai voltar mais para a circulação. E nós podemos considerar uma condição matemática de que a excreção corresponde a filtração menos a reabsorção mais a secreção. Então, nós teremos aí um perfil de excreção olhando aqui esses três componentes. Tá? E é possível acontecer o seguinte, aqui do nosso lado direito temos uma outra figura mostrando aqui alguns detalhes do que pode acontecer com um soluto. Então veja, um soluto ele pode passar apenas por filtração, ou seja, a eliminação dele vai acontecer aqui diretamente na sua filtração, né, quando a arteríola eferente invade aqui a cápsula de Bowman, né? Então os capilares glomerulares fazem com que esse soluto seja filtrado para a urina aqui no glomérulo e ele não passa por nenhuma etapa de reabsorção, ele vai ser eliminado direto. Então ele sofre apenas filtração. Tá? Nesse caso aqui nós temos uma remoção parcial desse soluto. Então ele foi filtrado, não foi reabsorvido e nem secretado novamente aqui, então ele foi eliminado. Podemos considerar isso aqui também como uma filtração que teve uma excreção. Tá? Pois bem, nós temos também uma filtração com reabsorção parcial, ou seja, ele filtra, né? Porém, em algum segmento do néfron, ele passa a voltar para o sangue. Geralmente isso vai acontecer aí nos túbulos renais, túbulo distal, túbulo contorcido, enfim. Tem todo um mecanismo específico que a gente não vai tratar aqui nesse vídeo. Mas alguns componentes são reabsorvidos parcialmente. Pode acontecer também de determinados componentes serem reabsorvidos completamente. Né? No caso da glicose, por exemplo, se porventura ela foi filtrada, em alguns segmentos do néfron, ele vai retornar aqui para a circulação, então ele vai ser reabsorvido completamente. Tá? Pode acontecer também de que uma substância é filtrada, logo de começo, e ao longo do segmento do néfron existem vários transportadores para esse soluto e ele precisa obrigatoriamente ser eliminado, como por exemplo drogas, alguns metabólitos de drogas.
Então ele vai sendo secretado ao longo aqui do trajeto pelo néfron, até um certo momento em que não vai ter mais esse componente na circulação, ele foi totalmente secretado, desculpa, e aí a sua concentração total está na urina e ele vai ser excretado por completo. Então, essas 4 condições podem acontecer para variados tipos de solutos que estão na nossa circulação. Beleza, turminha?